Deixa eu ver aqui, vai gravar? Tudo bem, está gravando, parece. Muito bem, então como é que ele faz? Ele faz todo uma questão de custo. Eu perguntei dele uma vez assim, por que você não trabalha com uma questão tabelada? Ele foi muito sucinto comigo, porque tem empresas que eu não vou ter tanto custo que eu teria com outra. Então, eu vou ganhar a confiança do meu contratante na base daquilo que ele vai querer. Por exemplo, ele sabe o que tem que ser feito, mas muitas vezes ele não sabe o equipamento ideal que ele tem que alugar para poder fazer aquele tipo de serviço. E ele funcionava como um consultor. Então, o camarada ligava para ele, por exemplo, querendo alugar 3 equipamentos diversos, que dava aí 10 mil reais, e ele, então, em seguida perguntava, mas o senhor quer fazer o aluguel desse equipamento para qual tipo de serviço e onde é o serviço? E a pessoa dizia o que era o tipo de serviço e para que ele precisava do equipamento. Na conversa, assim, né, no telefone, ele rebatia e dizia, olha, pela minha experiência, o senhor não precisa desses 3. Eu vou fazer assim, eu vou fazer um preço mais em conta para o senhor, e eu vou alugar os 2 que vão fazer aí o mesmo tipo de serviço para o senhor. Então, esse meu amigo, basicamente, ele trabalhava com a questão do custo de transporte, assim, minimizando o custo total do sistema. Então, o tipo de produto, o tipo de serviço, o tipo de local, ele vai aí trazer resultados diferentes na base da negociação. Então, o custo de transporte entra aí com uma necessidade do que eu vou precisar, né? É o método menos dispendioso por não resultar eu no menor custo total. No custo total, ele está ligado a toda a cadeia, né? Desde o início até o final. Então, diminuir um custo em determinado setor não é o suficiente, muitas vezes, para que aquele tipo de serviço ele seja realmente aí vantajoso para a organização. Então, velocidade aqui no transporte é o tempo necessário para completar uma movimentação. Velocidade e custo. Bom, é melhor eu alugar, fazer um aluguel, um transporte por avião, ou é melhor fazer aí por rodovia, né? Um sistema rodoviário. O que vai valer a pena na questão da tua velocidade no transporte é, primeiro, qual o tipo de produto que você tem e qual a necessidade que você tem que ter. Então, mais rápido, tarifa maior. Mais rápido, menor tempo de estoque em trânsito. Seleção do método de transporte ou equilíbrio entre velocidade e custo. Às vezes é bom você tirar do seu lucro da organização, para suprir a necessidade de um cliente de imediato, ou então que alguma coisa deu errado no meio do caminho, e porque deu alguma coisa errada no meio do caminho, você teve que refazer todo o planejamento. Quando a gente fala em planejamento, o que vem aí normalmente a nossa imagem, né? É assim, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Esse é o planejamento. Nós vamos seguir isso daqui. Mas o planejamento, ele não deve ser estático, né? Ele não deve ser é, aquele ritual exclusivo. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que pensar ele em cima de problemas que podem existir. Então, o planejamento, né, que eu vou fazer o plano, ele tem que estar ali sucinto a alguns tipos de alterações. Quanto mais o meu plano for adaptativo, melhor vai ser a questão do sucesso. Assim também a questão da velocidade. A velocidade de transporte, ele é muito boa, dependendo aí do tipo de produto que você tem. Por exemplo, vamos falar aí da movimentação de commodities. Então é interessante você fazer um transporte via aéreo, né? Não tem condições quanto a isso, mas é vantajoso, por exemplo, você utilizar o transporte ferroviário, utilizar a cabotagem, né? Utilizar aí vários caminhões, como é aqui no Brasil, né? Somos aí totalmente dependentes do sistema rodoviário, da coisa toda. Então a velocidade, ela é boa, ela é ótima, desde que, né, eu possa aí trabalhar isso daí com mais precisão. Deixa eu ver aqui. A cabotagem,
Jordan, né? A cabotagem, ela é o transporte por meio da costa brasileira, no nosso caso, né? Costa brasileira, que vai de porto a porto. Isso daí que é cabotagem. É uma variação do, do aquaviário, né? Tá cortando? Bora ver. Tá cortando para mais alguém? Pro Jonathan? Tá cortando aqui. Ah, não, professor, tá ótimo. É não? É a internet, Jonathan. Agora eu tava assim na palestra minha também. Beleza. Pois é, Jordan. Então é isso. É o transporte aí por meio da costa brasileira, no caso, né? No nosso caso. Feito de porto a porto. E demora muito mais. É uma variação aí do aquaviário. Por que não é do marítimo, né? Porque o marítimo, ele é um tipo de uma variação do aquaviário que é feita aí primeiramente por mar e para longas distâncias, né? Então a gente está falando de ir do Brasil para a China. É uma longa viagem daqui para lá. Ok? Vai ver, Jordan. Responde aí. Ok, professor. Entendi, obrigado. Muito. Alô. Acho que eu vou fazer uma aula sobre isso aí, né? O que vocês acham? Ou vocês querem fazer essa aula? Bora fazer um trabalhinho assim, vocês apresentem para nós. O que vocês acham? Só Trabalho de? recapitulando, Um trabalho de pesquisa aí, você vai e apresenta, assim, como se a gente estivesse na sala de aula. só Mais de recapitulando quê? a De informação. cabotagem? Não, sobre transporte. Aí eu vou Ah, sorteio, transporte. Diversas é, modalidades de transporte. e as suas variações. E as suas variações. Professor, Parece interessante, né? Opa, Interessante. então diga lá, quem foi? só fui eu, Jordan. Opa, Jordan. Só em resumo, então, a cabotagem ela vai pela costa do Brasil, o marítimo, por exemplo, seria o transporte de alguma coisa daqui até a Formar, Jamaica, né, formar. por exemplo, ali no Uhum. Caribe. E o aquaviário seria tipo interno, né, pelos rios, mares e Não, etc. É mais ou menos isso? aí, não, aí nós temos o fluvial e lacustre, né, que é entre lagos e rios, né? Tem as suas diversidades. O que vai, na verdade, fazer distinção é onde você está operando, né? Por exemplo, a cabotagem, veja só, a questão do fluvial é entre rios, né? Mas tem uma hora que a cabotagem ele vai entrar aí quase aqui em Manaus, entendeu? Por quê? Porque ele tem uma abertura lá por cima, né? Eu acho que é em Roraima, eu acho que vai descendo e acaba ficando quase no meio do Brasil, né? Então, vai muito aí da questão que você está utilizando. Eu acho que é interessante a gente trabalhar isso daí, na questão do transporte, beleza? Tem Mas eu vou fazer uma transporte aula mais específica. que. Tem transporte que Uhum. vem, por exemplo, vou dar um exemplo lá da Honda, né? A gente recebia as peças nacionais, aí elas vinham de diversos lugares do Brasil, né? Até Belém por carreta e de balsa até Manaus. Aí do porto, aí de novo de carreta até a fábrica, né? É. Aí nós vamos utilizar as multimodalidades, né? Aí no caso seria, eu não sei se é, mas pelo que você diz, deve ser o intermodal, É esse é o intermodal. né? É Intermodal, que eu né? não complementei. Uhum, Intermodal. beleza, ótimo, beleza, beleza. Bora lá, vamos adiante aqui. Consistência então aí do transporte. Vocês estão acompanhando o slide aqui ou no próprio computador de vocês? Tá Eu estou aparecendo aqui. acompanhando pelo telefone, mas dá para ver, tudo certinho. Beleza, beleza, beleza. Beleza pura. Então, bora lá. Consistência, então, aqui do transporte. Opa, desculpa. Fiquei nervoso ali quando olhei para a porta. Vamos lá. São aí as variações no tempo necessário para realizar a movimentação específica. O que é consistência, né? Vocês lembram? Bora ver quem estava prestando atenção na aula, né? A diferença entre eficiência, eficácia e efetividade? Bora lá, valendo um elogio, vai. Quem que responde aí? Pode usar o chat aqui, pode usar o áudio. Professor, Oi. a eficiência seria passar por todas as etapas, cumprir todas as etapas, a eficácia seria chegar ao objetivo final, e a efetividade eu não lembro mais. É,
Epa, pare com isso. Eu falei sim. Não, eu falei sim. Eu falei sobre eficiência, eficácia e efetividade. E foi inclusive quando Não, eu é estava porque ela falando entrou sobre agora. consistência. Ela entrou Ah, recentemente foi? na nossa turma. Cadê? É a Alessandra, né? Ah, tá, é verdade. Olha, gaiata É ela, o né? Wilson Lima. Wilson Lima. Alessandra, né? Eu acho que era contigo que eu estava falando, né? Outro dia sobre os trabalhos. Era contigo? É, aonde? Alessandra? Não. Não, não, Oi, Alessandra. falando aonde? No WhatsApp, não? Ah, sim, era que o senhor até falou Era? que ia me ajudar, eu tô esperando até hoje esse trabalho. Pra me ajudar Pois nas é, notas. né? Nós vamos trabalhar, vamos trabalhar isso daí. É pra Bora me lá, Ixi, bora lá. lavagem convencer. de roupa, ó, lavagem de roupa. Bora lá. Não, O que porque que ele você me, tá falando? não, porque ele me Cobrada. prometeu, sabe? Ele me Foi prometeu os verdade. trabalhos aí pra me recuperar a nota e tal. Tô esperando até agora. Ah, não esquenta não, tu Pa- acredita no Wilson Lima, tem que acreditar no professor. Professor Bora pagou de lá, Wilson Complicado, bora Lima lá. né? aí, ó. Não, pai, jamais, meu. Não me compare com qualquer um. Bora lá. Vamos lá. A eficiência, ela está ligada aí a meio, né? Não foi aqui não que eu falei sobre isso. Não, foi na aula de administração. Eficiência está tratando aí da questão do meio, né? A eficácia é o resultado final, o produto acabado. E a efetividade, meninos e meninas, é. Muito bem, vamos continuar nossa aula, hein? A pessoa travou, eu não escutei. Ai, ai, não travou Pegadinha. não. Que Deixa chato. Travou nada não. Não, não, eu só gesticulei aqui. Não é Ave Maria, mas tá cheia de graça. Ah, vocês não esperavam por essa, diga lá. Eu não, tá Não, não, ansioso pela resposta. bora lá. Agora sem brincadeira, sem brincadeira. É, é, é o resultado constante, né? A gente está falando de consistência. Efetividade é consistência. É você repetidas vezes atuar com eficiência, ou seja, melhoria de processos. A logística ela é melhoria de processo, né? Dentro do vai trabalhando e vai melhorando e vai alcançar sempre um ótimo resultado. Então, a consistência, a repetição, a frequência, lembra aí da aula de estatística, né? A frequência em cima daquilo ali que você está desenvolvendo vai tornar aí a empresa eficiente, certo? Então, efetiva, né? Eficiência ligada a processo, eficácia, resultado, e eficiência é a repetência, a consistência aí da eficiência e da eficácia. Muito bem. Então é isso aí, né? Mas nós detalhamos isso daí lá. Bora lá, né? Agora sem mais brincadeira, Vocês estão muito brincantes hoje, hein? Então, maior consistência e menor estoque. A questão do transporte, ela é interessantíssima, né? Porque o estoque, ele basicamente vai trabalhar a questão do teu estoque, né? Então, quanto melhor é o teu transporte, mais consistente ele fica, menor aí a tua taxa de estoque. Quanto maior for o estoque, você tem possibilidades de erros, né? E uma delas é a questão do transporte, a falta de confiança em cima do trabalho do transporte, ok? O transporte ele tem uma gama muito grande aí para ser discutida. Mas no nosso curso, pelo menos nesse período, não vai dar para tratar. Mas vocês terão, acho que no terceiro período, uma matéria específica de transporte. Lá, possivelmente, seja a professora Mônica, que vai estar ministrando, e ela conhece muito dessa área. Bora lá. Velocidade e consistência, então, qualidade aí de transporte. Muito bem. Vamos adiante. Então, a questão do equilíbrio entre custo de transporte e qualidade de serviço, né? Alguém quer fazer consideração? Ligou aí? Não? Então, tá bom. Bora lá. Transporte lento, custo satisfatório, dependendo do ponto de vista, né? Serviço mais rápido para atingir os objetivos aí operacionais. O que vai distinguir, então, entre o que é bom e o que não é bom, a percepção de qualidade, ela está muito ligada a como você percebe isso. Às vezes, um transporte
é muito rápido, ele não é satisfatório, porque vai chegar muito cedo e o teu fornecedor, o teu cliente, alguém ali não vai estar esperando, né, aquela carga naquele dia para ser descarregada e vai acabar trazendo aí mais um transtorno do que propriamente um pensamento positivo sobre a organização. A questão do transporte, não sei se a gente vai trabalhar o próximo, bora lá. A questão do transporte, ela está ligada à pontualidade. A pontualidade é o que vai designar se o transporte ele trabalha com bom nível de serviço ou não, certo? Então, transporte, qual é a medida dele, né? A avaliação de desempenho dele é pontualidade. Vai chegar terça-feira, meio-dia, entre meio-dia e 1 da tarde, entre meio-dia e 2 da tarde. Vai chegar nesse horário aí. Nessa aula que nós trabalhamos sobre isso, eu dei o exemplo da Bemol, né? O que a Bemol fazia? Ela vai chegar daqui a 5 dias, podendo chegar antes. Meu irmão, tu vai ficar na tua casa esperando? Tu não vai. Me dê um dia, papai. Me dê um dia, me dê uma hora que eu vou esperar você aqui. Não me dê nada não, que eu não vou te esperar, né? E a gente acaba ficando chato quanto a isso daí. Hoje não. Hoje a coisa é assim, vai chegar, ela não mudou muito, mas já melhorou. Vai chegar daqui a terceiro ou quarto dia, né? E quando ele está vindo entregar, ele ainda vai aí fazer uma ligação confirmando aí com você. Diga lá, Jordan, a sua pergunta, por gentileza. Em relação à pontualidade que você estava falando aí, tudo conta nessas horas ou é só uma linguagem de falar? Porque na empresa que eu trabalhava, eles chamam o caminhão, né, de cavalinho. Eles contavam até as manobras que o cavalinho fazia antes de alocar na doca. Isso conta também? Ele pode estar avaliando a questão do espaço, né, que você que a pessoa ali está utilizando. Não pode ser isso daí. É porque assim, a avaliação do desempenho da empresa, ela vai estar observando de um modo geral a maneira do teu profissional. Então, vamos lá. Não é para fazer isso. Oi? Por exemplo, não, isso não foi eu não, foi outro aluno. Ah, tá. Vamos lá. Por exemplo, o cara fala que vai chegar meio-dia. Aí estão esperando ele meio-dia. Então ele leva mais ou menos uns 15 minutos para alocar na doca. É isso, mais ou menos a minha dúvida, questão desse tipo de pontualidade. Ou foi só um jeito de falar que você generalizou a situação? Não, aí vai muito da preparação, né? Por exemplo, assim, ó, se eu sou um gestor de transporte, o cliente ele é enjoado, né? A equipe dele é enjoada. O que vai acontecer? Eu vou mandar um camarada que ele conheça muito bem ali do equipamento que ele está manuseando, para que aquele nível de serviço ele aumente, né? Eu vou fazer uma sugestão antes da aula, Jordan, para você começar a ler o capítulo 2 do livro lá do Novaes. Ele vai falar lá na terceira questão de valor da logística, ele vai dizer a respeito da qualidade. A qualidade na percepção da logística é como o cliente vê isso daí, né? Então, por exemplo, não adianta muito eu chegar lá no horário que eu determinei que ia chegar, e se chegar lá eu ter uma dificuldade enorme na questão aí de alocar ali, né, onde ele deveria ficar, né? Aí, claro que você tem que analisar se o espaço ele é ruim mesmo para manobra, ou se o próprio operário que está ali naquele caminhão, ele é ruim de natureza. Então, tem que ser analisado isso daí. Mas se você tem um problema, a empresa já tem um problema de docagem, né, é interessante que mande alguém muito bom para fazer esse tipo de manobra. Certo? Acho que alguém mais ia fazer uma pergunta. Tá, é o Elton. Opa, Elton, diga lá. É só a respeito disso aí, porque nós, como eu trabalho lá como prestador de serviço, né, lá na empresa eu trabalho para a gente trabalha para a Honda. Aí eles botaram disponível para a gente alimentar dois dias de produção. Aí só como para a gente adiantar o nosso lado, a gente já estava tirando 3 dias de produção. Só que veio uma reclamação do cliente, né, no caso Honda.
porque, porque eles não estavam conseguindo fazer o rodízio dos carrinhos, né, com material, entendeu? Primeiramente foi reclamação nossa, né, que não tinha carro suficiente, mas só sendo que nós mesmo que estávamos fazendo o rodízio errado, entendeu? Então Uhum. o cliente veio e fez a reclamação que ele não queria desse jeito, ele queria dessa forma. Então, como cliente, né, nós tivemos que acatar a ordem, entendeu? E agora a gente trabalha direitinho do N-2 e, e agora o cliente está satisfeito com esse. Muito bem. A questão aí, vocês quiseram melhorar a questão do transporte, né? Mas aí Isso, tem não, que ver, né? Uhum, pode isso, começar. quisemos adiantar, no caso, do nosso lado, né? Nós não pensamos no cliente, entendeu? Uhum. Vocês não prestaram Aí atenção na foi capacidade produtiva dele, né? Ele isso, escoar. a capacidade de eles aceitarem lá, entendeu? Aí, como estava encharcando lá a área dele, aí eles foram pro estoque reclamando, eles tiveram retorno reclamando do estoque. E aí tivemos que parar. É, é interessante, né, isso daí, porque assim, tá certo que o cliente ele pode pedir às vezes assim algo que não está dentro do programado de vocês, pode. O que não pode é deixar de atender o cliente, né? A Isso, logística, ela funciona basicamente em cima do cliente. É isso, né? Logística é cliente. Se você olhar isso, toda a questão teórica da coisa, vai estar assim, satisfação ao cliente, nível de serviço ao cliente, aí temos as respostas eficientes ao cliente, né? Porque é ele que deve ser tratado, melhor tratado dessa maneira, né? É interessante você ter essa tua situação aí, né? Tentei melhorar para mim e piorou para ele, né? Professor, Opa, vamos lá. professor, Quem é? é Lília. Ui, oi, Lilia. Ah, essa questão do tempo, se o meu cliente, se eu entrego, se eu digo que vou entregar num dia e de repente eu chego um dia antes, isso também se torna um problema, né, para a empresa, porque o meu cliente não vai estar esperando, então tem que ser no tempo marcado, né, no dia marcado, nem antes nem depois, então não ter esse problema de reclamação, né? Isso, Tempo certo, exatamente. local É, certo, na quantidade certa. isso. O menor custo possível, exatamente. É isso mesmo, tem que ser bem feito. Tem um livro, eu tenho um livro em PDF, que é do Menchik. Eu acho que lá pelo capítulo 2º ou 3º, ele vai falar da questão da avaliação do transporte, né? Ele é justamente em cima da pontualidade. Não é antes, não é depois. É naquele momento. Por exemplo, vamos trabalhar aí uma questão avançada de transporte e estoque. O Milk Room, por exemplo. Né? O que é o Milk Room? Né? Se vocês puderem fazer uma pesquisa, eu vou ver Coleta se eu de anoto. leite. Isso, exatamente. Como é que ele vai funcionar? Eu tenho aqui vários, vários fornecedores e quem vai fazer essa coleta sou eu, né? Veja aqui, deixa eu ver se vai. Peraí, deixa eu ver se vai dar para olhar aqui. Cadê aqui? Dá de ver? Aí, ó, bem aí, ó. Né? Aqui sou eu, né? E o Milk Room ele funciona assim. Eu vou fazer. Deixa eu ver. Peraí. Eu vou fazer a coleta, né? Lá nos meus fornecedores, ok? Mas para que isso possa acontecer, eu tenho que ter um nível de satisfação muito grande. Eu tenho que ter aí uma abordagem entre cliente e comprador, por exemplo, muito grande para que isso possa acontecer. Né? Então, podemos trabalhar isso daí? Podemos trabalhar isso daí. Né? Desde que haja um grau de comprometimento, desde que haja um grau de aceitação acerca disso. Penso que até mesmo seria muito eficiente, teríamos aí menos, menos carro na rua, né? O fluxo do trânsito fluiria com uma maior tranquilidade, porque você teria somente um carro para pegar aí o material em 3, 4 fornecedores, né? E dentro daquela janela de tempo. Aí surge novamente a questão do tempo, né?
Eu posso ir qualquer horário? Negativo. Você vai ter que ir dentro daquele horário já pré-combinado entre você e o teu fornecedor. Certinho? Vocês passaram pelo meu desenho aqui, né? Deixa eu ver aqui. É assim, eu penso que é melhor você adiantar, né? A Tayana, né? É melhor um tempo tardio ou adiantado? Um tempo adiantado. Por quê? Por exemplo, se a empresa ela trabalha com just in time, ela precisa necessariamente do teu insumo, da tua matéria-prima, você não pode atrasar. E se tiver uma possibilidade de atrasar, você tem que disponibilizar a informação, né, que é aí o quarto valor que a logística traz, que é o valor de informação. Então, por exemplo, você pode utilizar de rastreamento da carga, e esse Você usa no rastreamento Kanban, né? Isso aí. também podemos usar o Kanban. É várias coisas, né? Muito ligada à questão da logística. Então, assim, você pode ter um rastreamento dessa carga e em cima desse rastreamento, a empresa ela pode trabalhar uma ação preventiva em cima do atraso, né? Que aí o transporte ele pode ter, ok? Aí uma proposição de valor da logística em respeito ao valor de informação, né? Quarto valor aí dele. Respondido, Tayana? A questão de custo é relativa à empresa, né? Qual é que ela vai se beneficiar ou não vai beneficiar, mas qual é que vai ser menos ruim para ela, né? Muito bem. Então, estamos aqui armazenagem, manuseio e materiais de embalagem. Essa área aqui, ela é uma área estritamente ligada com a qualidade e o marketing, né? É interessante essa discussão, se tivesse aqui como fazer nesse slide. Peraí, deixa eu ver aqui. Opa, foi mal? Poxa, cadê? Peraí. Aqui. Muito bem. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer um desenho. Tem aqui a qualidade, né? Vamos ter aqui a logística. Nós temos a venda. E deveríamos ter aqui o pessoal do marketing, certo? Bem assim. Muito bem. Esse povo aqui, ó, deveria trabalhar em equilíbrio. Por quê? Por causa dessas atividades que agregam valor durante o período de armazenagem. Se o vendas ele vai trabalhar de modo isolado, preocupado exclusivamente em vender, ele vai dar problema para esse pessoal bem aqui, ó, para nós, para a logística, certo? Se o marketing se preocupa simplesmente em dar uma grande notoriedade, ele vai dar problema para quem? Para esses três aqui, ó. Por quê? Porque nós estamos falando da proposição de valor de lugar, né? Capítulo 2º dos Novais. Dê uma olhada lá, que é a próxima aula a gente vai trabalhar isso. A proposição de lugar. O que adianta, minha gente, a gente ter, por exemplo, um grande grau de divulgação se quando eu estou lá no PDV, o produto não está, né? Ou seja, é irracional. E esse pessoal aqui, ó, deveria trabalhar em conjunto. Se o marketing, com o pessoal da engenharia de produto, pensa em uma embalagem sensacional, uso e etc., né, vai agregar grande valor ao produto, isso tudo. Se isso daí não for pensado juntamente com as vendas e com a logística, não vai sair do papel. Por quê? Porque nós temos a questão aí própria da questão da estocagem, né? A questão da unitização das cargas. Como é que eu vou fazer uma unitização agora se antes eu trabalhava... Cadê? Se antes eu trabalhava com esse tipo de material, né? Eu tinha um desenvolvimento para ele trabalhar, e agora você vai e me traz aí essa situação aqui com um novo tipo de embalagem, um novo tipo de material. Eu tenho que repensar o meu processo de unitização.
Muito bem. O que é a unitização? A gente vai já trabalhar um pouquinho mais na frente, mas a unitização, ela se dá no juntamento E eu posso de coisas, né? condicionar 2 tipos de materiais em um só lugar. Isso, exatamente. Por exemplo, nós podemos pensar a Pallet, unitização, caixas, isso, sacolas, né, os big essa bags aí. Então, o que acontece? Você vai no supermercado, por exemplo. A sacola que você usa, ele é um processo de unitização. Por que que ele é? Porque ele está fazendo juntamento em um único objeto, né, em um único montante de todos os produtos que você comprou. Ok? O ônibus também é um bom processo de unitização, né? Muito bem. Eu vou comprar um negocinho para ver se eu consigo rabiscar melhor isso aqui. Bora lá. Essas atividades aí visam classificação, sequenciamento, separação de pedido, consolidação do transporte, montagem, modificação do produto. Tudo isso daí. A embalagem, a questão aí da unitização, tudo isso tem que ser pensado, né? Eu ainda não tive a oportunidade de fazer o que quer fazer? O scanner, que é a digitalização daquele trabalho que nós fizemos, né? Teve uns trabalhos na sala de aula, né? Quem chegou depois não chegou a ter esse exercício, mas nós fizemos um trabalho que era solicitado que trouxessem situações do dia a dia, né? E foram várias situações que a gente trouxe, que alguns deles apresentaram até mesmo um bom processo de embalagem, de unitização, problemas de pedido, tudo isso daí, né? É assim que eu digitalizar, eu disponibilizo para a gente brincar com esse daí. Muito bem. Adiante, então, aqui. Dentro do depósito e manuseio de materiais é uma atividade muito importante. Por que que ele é muito importante? Os produtos recebidos aqui, movimentados, armazenados, classificados e montados. A gente pode estar falando também de por exemplo, de um CD avançado, né? Opa, vamos ver aqui, CD. Agora com o mouse fica mais difícil. Acho que é assim, né? É isso mesmo? Sei lá como é que é. Deixa eu pegar. dá para entender. Dá pra entender, né? Vou pegar aqui essa borracha, deixa eu AVC aqui, vai aqui. Não, a pessoa tá pegando um AVC aí, né? Sei lá. Tudo bem. Um centro de distribuição avançada, ele vai agregar valor a tudo isso aqui. Produto recebido, ele vai ser dentro do depósito movimentado da melhor maneira, armazenado, porque o princípio da armazenagem ou da estocagem, ele guarda até o momento em que ele seja solicitado. E enquanto ele não for solicitado, ele fica em segurança, né? A classificação, nós podemos pensar aqui na questão de código de barras, e a montagem é aí uma das questões que a gente vai trabalhar, que é a unitização, né? O colega agora colocou, Alex, eu acho, a unitização, vamos utilizar o pallet, vamos utilizar algum tipo de amarração, né? Alguma coisa nesse sentido. Muito bem. E quando aí é mal manuseado, a questão da movimentação. Há um substancial dano ao produto, ou uma possibilidade de dano. Então, por exemplo, o produto que deve ser movimentado, você pode movimentar ele à vontade. Os produtos que não podem ou não devem, deixa ele quietinho lá. E ainda aqueles que podem ser movimentados e ficam em constante movimento, a chance de ficar aí um dano a esse produto também é muito grande, né? Então, em linhas gerais, quanto menos o produto ele é manuseado, olha aqui, aí é menor aí o risco de danos, né, desse mesmo material. É a degradação Então, das embalagens, né? Isso, Degradação das exatamente. Aí isso embalagens, aí, perca de rastreabilidade, né? E uma bola de neve perfeitamente. vira, né? Tudo isso daí. Aí tem a própria perda do material, né? A gente vai falar de uma avaria aí, uma avaria que às vezes dá para você vender a preço de custo. Mas e aí, quando aquela avaria dá uma perda total no produto, né? Isso tudo por causa do manuseio. E existem aí na internet vários tipos de exemplo, né? Por exemplo, como é que é o nome daquele que movimenta pallet? Matrim, Isso. matrim, Existem empilhadeira, vários paleteira. empilhadeira. A empilhadeira, a gente tem muitos acidentes assim, né? E às vezes é um erro é só encostou, né?
Só encostou em algum prédio ali e pronto, veio tudo abaixo. A questão do manuseado, né? Muito bem. Adiante. Então, nós temos aqui a logística reversa, né? Nós estudamos isso daí também na sala de aula, a questão da logística reversa, né? O que é a logística reversa? Nada mais é aí do que o processo reverso da logística. E como é que é o processo natural da logística? Nós temos aí uma cadeia, né? Bem aqui em cima, vamos fazer aqui uma cadeia aqui. Aí nós temos esse primeiro aqui é o fabricante, né? Aí aqui nós temos a indústria, vamos lá. Aí depois aqui nós temos uma espécie de atacadista, nós temos um varejista, nós temos aqui o consumo, né? Muito bem. A logística reversa, ela é o processo inverso disso daqui. Em vez de a gente começar aqui em cima, que é aqui com insumos ou mesmo matéria-prima, a gente vai pegar aqui, ó, produto, uma questão de pós-consumo ou pós-uso, né? Então, nós podemos ter aqui uma geladeira velha. Essa geladeira, ela vai ser o princípio de tudo. Em vez de eu trabalhar aqui em cima, né, eu vou trabalhar para cá. Tem uma empresa ali, perto da Masa, que era a antiga Masa ali, a Fermacon, se não me engano. Ela trabalha com isopor. Dentro daquele espaço que eles têm lá, é enorme lá. Quem já visitou lá ou já trabalhou lá, é enorme. Farmacon. Então aqui tem um pátio. É Farmacon? Não. É o que trabalha com isopor, Termotec. Do lado da Multibras, né? Do lado da Multibar. Então a gente tem aqui um estoque enorme aqui, que fica mais ou menos aqui o pessoal para estacionar, né, os caminhões, etc. Aí ele vem para cá. Bem aqui assim, tem um espaço gigante aqui. E esse espaço gigantesco, ele simplesmente deixa tudo que foi não bem utilizado, né? Nós estamos falando aí dos desperdícios. Então tem uma montanha aqui, literalmente aqui, de isopor. Aí eu perguntei dele, mas aí o que você vai fazer com isso daqui? Nós vamos trabalhar a logística reversa aqui mesmo. Então ele vai reaproveitar esse produto aqui, ó, para fazer algum processo de inovação, criatividade em um novo produto. Eu achei maravilhoso isso, porque normalmente quando se pensa em scrap, né, em coisas que não deram muito certo, aí as pessoas vão jogar fora, vendem aí para alguma empresa que trabalha com logística reversa, mas eles não. Eles vão aproveitar aquilo dali e vão dar um novo sentido ali àquela matéria que, tecnicamente, por nós aí, é chamada de matéria morta. Certo? Muito interessante aí dessa empresa. Quem sabe a gente até faz uma visita lá, vou ver se eu consigo algum contato lá por dentro. Muito bem. Então, nós vamos aqui abrir aspas, né? Que é para falar sobre a logística reversa, que não está lá no livro, mas a gente vai comentar. Então, aqui a logística reversa, o ciclo aí da logística reversa. Na aula lá não fica muito bem claro, né? Não ficou bem legal isso daqui, mas as aulas virtuais têm lá as suas qualidades, né? Então, vamos lá. É a área da logística que trata dos aspectos de retorno dos produtos, embalagens ou materiais do seu centro produtivo. Deixa eu ver aqui. Espera aí. É possível fazer logística reversa no ramo alimentício? É assim, eu não conheço da legislação própria, né? Porque tem uma legislação aí que vai falar sobre a manipulação de alimentos. Por exemplo, um restaurante ele não pode fazer doação, né, disso daí. Tem um grande cozinheiro, o Fogaça, né, que é um dos jurados do MasterChef, que ele foi impedido há umas semanas atrás aí de fazer, provavelmente vir adulto também. Ele foi impossibilitado de fazer a distribuição desse tipo de produto, mas ele nem estava fazendo a distribuição do que sobrava. Ele simplesmente estava produzindo e levando para aquelas pessoas que não têm. Ele foi proibido por causa das normas que regem, né? Mas o que o colega colocou aqui, ele Professor, normalmente vira adubo. Oi. lá na empresa, todo dia a gente tem que fazer uma planilha
que é o FIFO, né? A gente pega os alimentos que estão para vencer durante 30 dias. Todo dia a gente tem que fazer isso. Normalmente, os alimentos que vão sobrando, a gente não pode reaproveitar. Eu dei essa ideia para o meu coordenador, para a gente pegar esses alimentos que estão 30 dias ainda para vencer e doar para a família carente. Mas ele falou que a gente não pode de forma alguma. Então, todos esses alimentos, eles são incinerados. Tem uma lei que diz que não pode doar, que não pode fazer isso. Então, isso, tipo, às vezes entristece até meu coração, porque eu que faço o documento e eu vejo milhões de toneladas sendo incineradas. Eu já vi numa empresa de incineração, Agatha, inclusive lá da Sadia, lá onde você tá falando aí, muitos alimentos desses, né, sendo incinerados lá. Porque eu também vou dar exemplo de uma empresa onde eu trabalhei, por exemplo, a carreta só balançou e por algum momento arranhou o produto, né? Aí eu perguntei do gerente por que ele não fazia de um preço menor para nós, colaboradores, né? Aí ele disse, além de ser uma legislação vigente, né, que não pode, existe também a questão do seguro da carga, né? Existe também a questão da qualidade, né, do produto, né? Porque a marca, né, da empresa vai muito do que o produto se representa, né? A qualidade dele, né? Então eu não Sim. posso vender para ti sendo funcionário, mas comprando porque arranhou. Então, só porque está arranhado, mas a moto funciona, mas eu não vou te vender. Que daí só esse arranhado já tira toda a qualidade do produto. Sim, eu já vi mesmo carreta da Sinistro, né? Os materiais que o freezer lá, tipo, diminui a temperatura e o frango só descongela, ele sangra. E aí ele não pode ser vendido, ele não pode ser feito nada, ele tem que ser incinerado. E às vezes eu fico até triste, né? Eu perguntei, mas isso não poderia ser doado? E não, de forma alguma. E, tipo, eles já falaram pra mim que não pode, eu sempre tento ver alguma forma de fazer com que esse alimento não seja incinerado, mas não tem jeito. E Agatha, mas essa questão do frango descongelar tem que ver também a questão da segurança, né? Porque mesmo que ele descongele e a partir do momento que ele sangra, gera aquela questão de proliferação de bactérias ali. Por mais que seja por um curto Sim, período de sim, tempo. também. Eles visam mais pela, tipo assim, se alguma pessoa passa mal, e aí eles dizem, meter um processo na empresa, isso causar um dano bem maior. Pois é, porque se alguém passar mal, como você está falando aí, devido ao consumo do produto da empresa, ela pode entrar com uma ação processando ela. Tudo isso daí é Verdade. Aí, em verdade. vez de comprar da Sadia, vai comprar do Moisés, do Otávio, que eles têm mercadinho. Também. E fazem frango e cria Sim, frango no quintal. Bora lá. O que acontece aí? Essa situação de comida, ela é muito drástica, né? Tem até um programa, Pesadelo na Cozinha, que é do Jacan, né? Good Evan, entendi. Não. Bom, não, é que ele proíbe, né? Qualquer um tipo de descongelado, descongelou, pronto, acabou. Não tem mais como readequar. Mas isso é uma norma, né? Uma normativa aí. O que poderia ser feito seria aí algum tipo de alteração da lei e talvez, que como eu não sei mesmo, mas talvez algum tipo de processamento interno, né? Não sei se adequando a alguma coisa na própria Sadia, né? Por exemplo, tem um material que vai vencer, né? Será que era possível fazer como se fossem umas cestas básicas, né? Para fazer a própria doação para eles ou para alguma entidade? Assim, é uma questão que tem que ser vista na legislação, né? Propriamente dita. Mas isso aí Desde que também, exista um para estudo, né? ocorrer isso aí, né, professor? Eu acho que você vai concordar, né? Também é uma falta de controle do estoque, né? Como ela mesmo falou, né? O FIFO, né? Se não obedecer o FIFO, realmente esses produtos vão vencer, né? Estabelecer as entregas do primeiro que entra, né? É o primeiro que tem que sair. Senão vai acontecer sempre isso, essa perca aí. É, Aí isso é mesmo.
o maior Porque controle do a estoque, questão da... no maior controle do estoque com relação a FIFO, né? Claro que vai englobar um todo, né? Armazenagem, manuseio, como o senhor citou agora, mas eu acho que é muito importante ter um controle efetivo do FIFO, né? Uhum. Porque senão ela sempre vai estar fazendo essa planilha, sempre está incinerando material, e para incinerar também há um custo, né? Aí não é muito vantajoso, né? Aí Uhum. é que tá, Alex, porque a gente tá tendo um sério problema de armazenagem, né? Abrir um novo CD, porém ele é muito pequeno. Então não cabe todas as coisas que são realmente necessárias lá, entendeu? Então tem muitos produtos que vão ser incinerados por conta da falta de espaço. Ah, então eu te dou uma ideia, para fazer um CD, lá no CD ele virar cross-dock, né? Aí ele consegue atender mais rápido. Aí não tem como ficar mais de 2 dias com esse material lá. Aí não tem como vencer. E É no o que o caso não professor teria está nem escrevendo aqui, armazenamento. 80-20 mesmo. Fazer um É. pareto e levantar os 5 Eu acho, maiores olha, aí. Ou os Só eu 10. acho nesse, assim, nesse vai, caso, então. sempre é bom ter uma auditoria interna também, né? Sempre está tendo auditoria interna de essa situação. Vou lá fazer essa auditoria aí. Passa o endereço. Vamos lá. É assim, Agatha. Se está tendo muito incinerado, né? Muitas perdas, vocês estão automaticamente tendo desperdício, né? Não tem para onde fugir. Seria uma boa ideia pensar no 80-20, né? Bom, eu tenho outro galpão. O outro galpão não comporta o que eu tenho para armazenar. Então, é possível que vocês estejam tendo produtos que, na verdade, são desnecessários. Pelo menos a um princípio, né? Está aí um pouco mais desnecessário no momento. Você entende? Então, assim, seria interessante, como o colega colocou, brincar e tudo, mas seria interessante fazer um levantamento sobre isso. Será que a maneira que a gente está aí trabalhando não está sendo uma questão de desperdício? Esse momento de pandemia é ótimo para trabalhar isso, né? Porque com estoque alto, você é mais ou menos como se a cheia do rio, né? Quando o rio está muito cheio, você não percebe o estoco que tem aqui embaixo, os pedaços de árvore, né? Isso tudo. Bom, mas quando a seca dá-lhe de com força aí, o que acontece? A gente consegue ver aí toda aquela questão que atrapalha, que atrapalha aí no meio do rio. Então, possivelmente é uma aplicação do 80-20 na empresa, ela poderia aí diminuir drasticamente a questão da incineração e você teria aí um contraponto, né, nessa situação. Bom, já que não vai incinerar também, não tem um porquê ficar tão triste a respeito de não dar o que está aí sobrando para alguém que está precisando, né? Muito bem, muito bom isso daí. Sugiro que façam um estudo sobre isso, vai ficar bem interessante. Então, vamos voltar aqui para a gente tentar terminar aqui. Cadê aqui? Colocar aqui. Estão bem bagunçando aqui, né? É na seca que aparece os bancos de areia. Muito bem. Bora lá. É a área da logística que trata dos aspectos de retorno do produto, embalagens ou materiais ao seu centro produtivo. Ou seu centro de distribuição, né? Depende muito aí de onde eu estou analisando isso daí. Então, esse assunto aqui ele já é observado há vários anos. No entanto, agora ele ganha muito mais relevância, né? Vai surgir aqui com a questão das empresas dos vasilhames e tudo. Um próprio o fogão não, o gás de cozinha, ele é propriamente uma tratativa da logística reversa. Ele faz um reaproveitamento do vasilhame e faz só ali encher novamente aí com novo gás, né? A coca em Então, garrafa. a Coca agora, né? A Coca em garrafa e outros tantos. Oi? Cerveja em garrafa. A cerveja também, né? Eu não Aí sei se hoje conhece. eu não bebo, né? Mas Aí é já com aí Moisés esse negócio aí. pode ser. Então, assim, eu lembro que antes a gente conseguia vender, né, a garrafa por 10 centavos, 15, 25 centavos e 50 centavos. A gente se fazia. Mas porque eles revendiam aquele vasilhame, né, aquela garrafa seca ali para as empresas, né?
Tem um estudo sobre o estudo da cerveja, né? Eu já pensei em como que a gente pode aplicar, mas no momento ainda não é possível. Mas tem um estudo de caso sobre a cerveja e o processo logístico, né? Bora ver aí se a gente consegue fazer esse trabalho, né? Bom, podemos definir Jordan logística falou tudo, reversa, ó. então. Cerveja é uma logística perversa, né? É, mexa com tudo, né? A lei seca nos Estados Unidos, por exemplo, a indisponibilidade do produto, né? Da cachaça, de qualquer um tipo desse negócio aí, acabou fazendo meio que uma guerra interna entre eles, né? Então, assim, mexa em tudo, só não mexa na cerveja, né, e no churrasquinho do pessoal. Bora lá. Mas se mexer no meu café também o negócio pega, né? A café, não mexa no café, né? Não suba o preço do café. E farinha também. Podemos definir aí logística reversa como processo de planejamento, implementação e controle do fluxo aí do estoque em processo de produtos acabados, do ponto de consumo ao ponto de entrega. Então, nós vamos trabalhar aí o inverso, né? Propriamente dito aí, ou uma reversa. Bom, fechamos aspas. A embalagem, então, ela tem duas funções importantes. Em alguns autores, eles colocam até mais funções sobre isso, né? Então, é proteger o produto, facilitar aí o manuseio. Alguns dizem também, o Menchik, se não me engano, ele vai colocar a questão de proteger a informação e o manuseio, que é o que ele está colocando aqui, tem mais um, que é a questão da... Eu falei da informação? Proteger, manuseio. Tem uma informação, são 4, se não me engano, que o Menchik ele vai colocar. Mas vamos adiante, né? Vamos falar aqui, como é que surge a questão aí da embalagem, né? Ela surge aqui com barril, né? Quem estava lá na aula lá viu que eu falei do barril, né? Eu já Basicamente tô eles pra começam ficar aqui. assim, um barril Aqui na quarentena. não diga nada. Eu só emagreço, né? Eu não presto para ficar eu espirro e já perco 2 quilos. Mas bora lá, o barril aqui, ele levava qualquer coisa aqui, né? Então levava desde comida, bebida, né, engarrafada, certamente, o próprio vinho, o rum, temos aí os Piratas do Caribe para provar, né, que eles trabalhavam com isso. O barril ele era aí usado para qualquer coisa, inclusive para levar aí produtos frágeis, inclusive para levar produtos frágeis, né? Em alguns estudos aí apontam, e não é ruim de encontrar, por exemplo, algum tipo de porcelana jogado, não, embalado dentro de um barril, né? Então, não colocava só o produto aí, colocava-se um monte de feno, colocava-se o produto, mais feno, mais produto, mais feno, mais produto, até que ele ficasse muito bem acomodado para que não ficasse aí balançando de um lado para outro e assim perder e quebrar, né? E nós temos aqui todo esse processo histórico até chegar aqui, olha, nesse novo modelo aqui de embalagem do qual nós conhecemos, certo? Adiante. Então, os tipos de embalagem não seja projetado adequadamente no aspecto logístico, teremos aí avarias. Eu comentei sobre o tipo de embalagem que não dá certo às vezes, né? Há muitos anos atrás, já foi tentado, na verdade, implementar a questão aí da embalagem econômica para os refrigerantes. O que acontece nesse sentido é assim, o PDV, o ponto de venda, ele não estava preparado para receber aquele tipo de produto. Então, ainda há pouco, nós riscamos ali a questão da venda, do marketing, da qualidade, da logística. Se esses elementos não estiverem aí prontos para fazer isso, olha, nós temos grande chance de perder, né? Por quê? Você pode pensar uma embalagem excepcional, mas se onde você vai vender não estiver preparado para isso, ou se o teu cliente não está preparado para comprar esse tipo de produto com esse tipo de embalagem, então não esqueça, né? É importante pensar na questão do próprio consumidor. Agora o colega comentou aí sobre a vazão que eles estavam dando acerca da alimentação, né, dos produtos.
Eram 2 dias e começaram a chegar 3. Bom, o cliente foi lá e reclamou porque não estava dentro das diretrizes de preparação de produção deles. Então, adiante. Tipo de embalagem, então, uma engenharia complexa, porque ele tem que pensar em diversos fatores, o processo, não somente do design aqui, via de fatores importantes, como disposição do ponto de venda, que eu acabei de falar, né? Usualmente esquece aí, sobrepõe aí os fatores logísticos. O que, que eu quero? Eu quero que fique bonito e que venda. A imagem vai vender. Não é difícil a gente vender pela imagem. É muito fácil até mesmo vender-se por uma imagem, né? Alguns de vocês aí podem já ter enganado alguma pessoa aí, olhou para você, se apaixonou logo de primeira, mas a embalagem não fazia usufruto do produto, né? Então, é a mesma coisa, a questão também industrial. O tipo de embalagem tem que fazer própria reflexão sobre o tipo de produto. Se a embalagem for muito bonita e o produto não for aquilo que ele está almejando, vai acabar tendo aí uma discussão em cima disso e que vai acabar fazendo com que o produto perca o próprio valor, né? O exemplo aí que Pablo eu trouxe... Vittar. O exemplo aí que a gente trouxe Olha a do direita travequeira aí, ó. o tipo de produto, o refrigerante que não estava preparado para o PDV. Aliás, o PDV não estava preparado para o refrigerante. Aqui o Menchique, aqui o Menchique, aqui, né? Eu acho que vocês conseguem encontrar esse livro aqui na internet. Se não encontrarem, eu vou disponibilizar lá na sala virtual. Então, olha aqui, ó, acondicionamento, proteção, a comunicação e a utilidade. Eu trouxe o exemplo aqui daquela não é creme de leite, não. Qual é aquele outro? Doce de leite, né? Creme de leite. E o doce de leite, aquele Leite bem condensado. doce. Leite Isso, condensado. Leite perfeitamente. condensado. Leite condensado. Vocês lembram aí das primeiras embalagens, né? Da Leite Moça, né? Como é que era? Era uma lata, né? Uma vaquinha Uma lata. malhada. Não, macho velho, não. Da Pô, Leite eu Moça, tenho não. 18 anos, é por isso. Olha, mas A mulher com uma lata em cima da cabeça. é uma mulher que tá com Ah, o Wilson Lima é lata na velho. cabeça. Ele tá confundindo com Itambé, ele, professor. É isso mesmo, é isso mesmo. Depois da De emissão Velha verdade, eu não, tô dos confundi anos com Itambé 90. mesmo. É porque eu tenho 18 ainda. eu dei também. Então, o 18 que anos de se tinha tráfico, ali? né, condenado? Bora lá. Era tudo em lata, exatamente, Jonathan. O que acontece? Tinha aquela lata, né, propriamente dita aí pelo Jonathan, então a gente segurava de qualquer jeito. Malandro, né, como a gente era criança, não todo mundo, mas a maioria que está me ouvindo era malandro, o que a gente fazia? A gente comprava, então roubava da mãe e fazia 2 furos, né, 2 furos ali e botava para tomar normalmente na hora do intervalo da aula, né, de manhã ou de tarde aí. O que acontece aí? Depois de um certo tempo, essa embalagem ela foi aí repensada. Bom, ela foi repensada como? No acondicionamento? Não. O acondicionamento estava perfeito. Na proteção? Não. Também estava perfeito. Na comunicação? Talvez, né, por causa da característica, pode ter mudado alguma informação, mas principalmente na utilidade. Ó. Função diretamente relacionada ao uso. Então, o que a gente tem ali no novo Leite Moça, meninos e meninas? A gente tem uma cintura no Leite Moça. Né? Pensei que o Jordan ia falar 51. Não, 51 a outra. Também sofreu alterações, mas foi mais a questão não de utilidade, né? Mas muitas aí... Peraí. Então, deixa eu terminar aqui, Tayana, eu já vou olhar isso a tua pergunta. Então, a Leite Moça, né, como conhecemos, aquela lata totalmente ali redondinha, né, dos lados ali e tal, o que ele vai fazer? Ele vai perder espaço para uma cintura, para quê? Para a gente condicionar melhor na mão, porque antes caía muito, né? Então, por exemplo, melava, né? Ficava tudo melado ali, a lata, aí acabava que de vez em quando caía no chão e se perdia
né, parte daquele líquido. Bom, com aquela cintura ali na lata, já não é mais tão fácil de perder assim. Por quê? Porque a lata está aqui e automaticamente o nosso dedo aqui ele vai fechar com mais propriedade, né? Ele vai aí ficar seguro melhor ali. Bom, vamos aí à questão da Tayana. Os cães de guerra, o que eles fazem com a embalagem das munições, deixa a desejar do produto? Não, eles estavam ali tentando economizar um espaço. Por quê? Eles não estavam, eu não lembro como é que eles estavam fazendo o uso, né, do transporte para o transporte em si da munição. Por quê? Eles estavam em lata. Então, não tem. Vamos pegar aqui esse meu. Vamos aqui. Esse daqui, vocês estão vendo aí? Cadê? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui na aula aqui. Então, olha aqui. Isso daqui eu comprei lá Curitiba, acho. Por ali. O que aconteceu aqui? Se eu viesse trazer ele numa lata, né, numa lata ou numa caixa, eu ia perder muito espaço aonde? Eu ia perder muito espaço dentro da minha mala. Né? O que, aqui, ó, olha lá na tela, lá tem duas telas aí. Tem a tela da apresentação e a tela da minha imagem. Que isso aí, é um drone, né? Essa aqui é uma moto, né? É uma Harley Davidson. Ele foi feito totalmente aí com materiais de moto. Então nós temos aqui pistão, tem coxim, tem aqui rolamento, né? Bem interessante isso daqui. Tinha uma arma também, mas Tarugo. eu não sei o que é isso. Mas enfim, o que acontece aqui? Se eu fosse trazer esse produto dentro de uma caixa, eu ia perder espaço. E eu ia pagar mais caro ainda na vinda, né? De lá para cá. Bom, o que aconteceu aqui? Nós utilizamos simplesmente uma sacola. A gente vai pagar pelo preço, mas a gente vai ter a vantagem de utilizar mais espaço dentro da mala. Então, foi isso também que eles fizeram ali naquele filme. O que eles fizeram? Eles tiraram o espaço da caixa, porque era feito por transporte aéreo, então possivelmente eles vão fazer o cálculo em cima da cubagem, né, que é o espaço que você utiliza, e eles vão pagar simplesmente em cima das próprias balas. Então, se era uma caixa desse tamanho, vai colocar dentro de uma sacola, a sacola vai comprimir e vai ficar aí bem menor. Ou seja, a questão do transporte, eles vão acabar ganhando em cima disso, que foi o que o filme propriamente apresentou. Eles economizaram aí 100 mil, 200 mil dólares, né, na questão aí da movimentação das munições naquele momento. Muito bem. Professor, Oi? a lata de óleo também foi uma evolução, né? Pô, bem lembrado. A manteiga também, né? Que era em tablete, né? Antigamente eu lembro que era litros, né, com óleo, que era liso, que era comprido. Agora não, agora tem aquela copinha, né? A gente pode pegar, pode amassar quando estiver no finalzinho, a gente pode espremer para sair. É verdade mesmo, verdade, muito bem lembrado. E também a embalagem, né? Eu não sei o tempo de descarte que é, por exemplo, a lata em relação ao plástico, né? Mas ele deu aí uma notoriedade melhor. Mesmo porque dá para trabalhar a logística reversa melhor em cima de plástico do que propriamente em cima de latas, né? Como era aí antes essas embalagens. Muito bem colocado. Muito bem. Vamos lá. A classificação, então. Embalagem primária é aquela aí que vai estar em contato com o produto. Deixa eu perguntar aqui. A Tayana. Entendeu aí, Tayana? A explicação lá? Quando você digita aí, eu vou continuar. A embalagem secundária é destinada a conter a embalagem primária, né? Nós estamos falando aí, talvez, de um pallet já, ou então uma sacola primária. E nós temos aqui uma sacola secundária e a terciária, ou então a embalagem de transporte, que é destinada a conter uma ou mais embalagens secundárias. Ok? Então, vamos pensar aí nas nossas compras semanais, né, ou quinzenais, quem está cumprindo essa quarentena e está saindo só nesse período. Eu tenho até preguiça já de ir no supermercado, né? Eu não sabia que eu ia me adaptar Mais tão bem contato é com a cartela de ovo. cartela de ovo está muito caro.
Creme dental também. Verdade, creme dental. Rapaz, vocês são antigos, hein? Creme dental também era de tipo de ferrinho, né? Um alumínio, né? Era uma época de alumínio. A A manteiga, eu me manteiga, lembro que era de tablete de manteiga que vendia. eu acho que não lembro não disso daí, mas eu já ouvi falar que era assim mesmo. Cara, então eu sou o mais velho da TV, galera. professor. TV. Como? TV? TV. TV? Ah, TV também. Hoje tu não vê mais nenhum gato dormindo em cima das televisões, né? Porque se ele for lá em cima, ele vai cair. Não tem mais como ficar nada aí. Enfim, bora lá, vamos continuar aqui. Então, o desenvolvimento de embalagens é resultante de um processo de planejamento sistematizado que abrange aí várias etapas. Não é somente fazer a embalagem, né? Não sei vocês, mas eu acho ridículo alguém que vai vender alguma coisa para nós e, por exemplo, alguma coisa mais ou menos customizada. Digamos aí que é uma cesta doce que você vai levar para sua mãe. Vai lá levar não, né? Vai só mandar entregar, porque a gente não está podendo ter esse contato todo. Bom, o que acontece? Você vai comprar aquela cesta, desde que aquilo agrade os seus olhos. Então imagina você ter uma cesta com alguns utensílios ali dentro, com uma embalagem horrível. Não vai vender. Por que não vai vender? Né? Para pessoas que têm assim, um pouco mais de exigência. Né? Por quê? Porque a embalagem ela é feia. Ela não condiz com o momento do qual ela vai ser destinada, que é, na ocasião, presentear as mamães. Então, imagina você tem uma cesta, uma sacola horrível, com um laço pior ainda. Meu irmão, não vai dar. Né? Não vai dar por causa do processo da embalagem, né? Deixa eu ver aqui. Tá vendendo R$ 3, Agatha, o quilo do frango, é? Me dê uma caixa. Eu não vendo nada não, esse menino, meu Deus do céu. Isso é papo dela, ela vende sim, ela vende lá no Baratão da Carne, ela dá sadia ainda. Qualidade. Olha, sinceramente, vocês têm que passar esse canal para mim aí, que o frango tá muito caro. Bora lá. Além do atendimento de funções, as embalagens devem adequar-se à manufatura sem deixar de considerar aí os aspectos logísticos, a legislação, aí vai variar muito do ambiente que você está trabalhando, e nós ficamos um bom tempo aí discutindo a questão do ramo alimentício, né? As questões ambientais, principalmente relacionadas aos descartes. As empresas, elas prezam hoje muito pelo selo verde, né? Por exemplo, vai comprar uma mesa qualquer, uma mesa de madeira, uma mesa de lei. A primeira coisa que alguém mais atento vai perguntar é: você tem o certificado dessa madeira? Essa madeira, ela foi autorizada pelo IBAMA? Essa madeira, ela tem um local um local seguro de onde você tirou? Isso daí é legal, está dentro da lei, não sei o quê. Isso tudo vem preocupar as pessoas que costumam aí a pensar ou minimamente trabalhar dentro desses aspectos. Ok? Bom, deixa eu... Professor, Oi. tem alguma especialidade? Tipo, quando você se especializar em logística reversa, dá para fazer isso ou não? É Ah, possível? claramente. Dá sim, dá sim. Tem muita coisa, né, que dá para fazer acerca disso. A logística reversa ela é um ramo que ela está aí e não vai sair daí nunca mais. Né? Então, assim, tem que conhecer muito da questão ambiental, né, e a relação de descarte. Tem uma aluna, eu acho que ela colou o grau já, a Suelen, ela trabalha com catadores, né? Catadores que ela fala. É como se fossem os catadores, né? Esse Catadores de lixo. Como é? papelão, Reciclado. plástico, né? Eu conheço Ela dois. trabalha com reciclagem disso daí. Isso dá um dinheiro. Ela assim, realmente dá muito dinheiro. E se souber trabalhar, né? Principalmente na cooperativa. Ela sim, Hoje ela mesmo eu conhecia. vendi, hoje mesmo eu vendi 1.700 sacos para logística reversa, né? Desses sacos eu fiz uma venda de De saco. 1.700 sacos. Aí amanhã eu vou vender 30 monoblocos, né, de plástico, mais 100 garrafões de plástico.
Aí já é um Olha, ganho para a empresa. dá uma É grana isso logística aí, dá uma reversa. grana. É mesmo, é mesmo. E eles vão se beneficiar acerca disso, né? Então a Suela ela conhece tanto de logística reversa, tanto de descarte, por exemplo, que ela foi fazer várias defesas em Brasília, foi falar da questão dos catadores e tudo. Uma vez eles foram fazer uma prova, olha, a professora Roberta ela é muito boa na área da logística, da engenharia florestal, que é a área dela também de formação. Mas tinha coisa que a Suelen sabia que a Roberta não dominava, entendeu? Então, assim, é uma área que tem demanda, tem muita demanda, mas é necessário que você tenha muito conhecimento acerca disso. Pode até não ter lá essas experiências tudo, mas no mínimo, tem que dominar muito aí sobre a questão ambiental, né, e do nicho que você vai trabalhar. Ok? Cadê, meu Deus? Cadê meu slide, hein? Ninguém sai da sala. Tá aqui, achei. Muito bem. Aqui, ó, unitização. Acho que foi a Alessandra que perguntou, né, naquela hora que era unitização. Unitização é isso. Se você for lá no Atacadão, por exemplo, tem uma determinada fila, dois caixas assim, estão exclusivos para até 20, né, 20 unidades. Bom, veja bem, isso daqui é uma unidade. Óbvio, né, como diz aí tem uma imagenzinha aí do povo. Filósofo contemporâneo Isso Otávio. daqui é uma unidade. E aqui, uma unidade. E aqui, uma unidade. Você vê qual é essa questão? Qual é essa questão aqui? Vai tudo depender da unitização. Tanto faz se você tem uma garrafa ou se você tem aqui um lote, né? Disso daqui. Tanto faz por quê, Bruce? Porque é considerado dentro do processo logístico, isso daqui é a mesma coisa. Tudo isso aqui é um. Por quê? Porque estão todos dentro de uma só amarração, de uma só embalagem. Isso daqui é unitização. Tornar vários produtos de um mesmo tipo ou de vários em um único objeto de transporte. Isso aqui é unitização. Certo? E é do Menchique, ó. Eu vou disponibilizar esse produto lá para vocês se deleitarem na leitura. Muito boa a leitura dele. Uma boa unitização é resultado do planejamento da embalagem em todos os aspectos do marketing à logística. Olha, marketing à logística. Então, se você trabalha numa empresa que ela vai trabalhar todo o processo, desde a produção até a distribuição do produto, eles vão ter que pensar na questão da unitização. Pensar na unitização é pensar basicamente no tipo de embalagem que vai conter aí esse produto. Então, fechemos aspas aqui. Se tudo estiver integrado, né, que é um sonho, né, de todo o processo logístico, aqui a velocidade, cadê? Facilita que geralmente que o fluxo dos produtos no sistema logístico. Facilidade de locomoção de um ponto A para um ponto B, isso daqui é eficiência, né? A repetência dessas situações, nós estamos falando aqui de algo muito efetivo, certo? Ai, tem que comprar uma caneta para isso aqui. Muito efetivo. Diante, e Caneta nós temos azul. aqui finalmente aqui, as restrições, as redes de instalações. Em rede de instalações, nós estamos falando basicamente de canais de distribuição. O que são os canais de distribuição? São aí os operadores, digamos assim, de toda a cadeia, né? É isso daqui. E essa integração de rede aqui, ó, é isso daqui que faz a logística ser eficiente. Então, o projeto de rede de instalações é uma importante responsabilidade da administração logística, ou então você pode pensar no gerenciamento da cadeia, visto que a estrutura de instalações de uma empresa é usada para enviar produtos e materiais aos clientes. Esse projeto de rede de instalações é muito mais complexo para trabalhar, principalmente para ser copiado. Por quê? Porque nós precisamos de estrutura, e não é fácil alocar uma estrutura, né? Você precisa de muito dinheiro, ou então desembolsar um grande valor aí para fazer um aluguel de uma estrutura
que caiba aí dentro do teu projeto de distribuição. Então, aqui preocupa-se em determinar a quantidade e a localização de todos os tipos de instalações necessárias para a realização do trabalho. Isso quer dizer, eu vou precisar de um armazém, né? Ou eu vou precisar de um CD, um centro de distribuição. Eu vou precisar aqui de um cross-docking, né, que é um CD, só que ele não tem estoque, ele não tem aqui armazenagem, ele simplesmente vai de uma doca de entrada para uma doca de saída, né, ele só tem esse fluxo aqui, ele só passa. Eu vou ter aí um centro de distribuição avançado, onde o centro de distribuição, aqui, digamos aqui, que ele só chega ao produto, aí eu vou fazer a adequação dele, faço a desunitização, né? Faço a separação do produto e vou aí novamente fazer a readequação dele. Eu vou reunitizar. Então, eu tenho aqui 3 tipos de produtos que vão chegando nesse centro de distribuição. A, B e C. Muito bem. Quando sai daqui, ele sai um produto misturando aqui, ó, o A, o B e o C. E o centro de distribuição avançada, professor, qual é a diferença? É que aqui, gente, a gente vai poder trabalhar a embalagem, nós vamos poder trabalhar a etiquetação, nós vamos poder trabalhar até mesmo a customização desse produto, né? Nós temos aqui algo chamado postponement, que é a postergação do processo do produto. Então, por exemplo, nós vamos considerar aqui um centro de distribuição avançada, certo? Que vai chegar aqui partes do processo. Então, nós temos aqui, vamos utilizar a Dell. Temos aqui o CPU, nós temos aqui a questão do vídeo, e nós temos aqui teclado e mouse, né? Desconsidera isso aqui, teclado e mouse. Pronto, teclado e mouse. Bom, eles vão vir fragmentados para cá, para esse centro de distribuição avançada, que nós vamos chamar de postergação. Professor, okay? Boa noite, Opa. Desculpa interromper essa aula. É Boa que noite. O pessoal aqui tá cansado porque chegou do trabalho e quer jantar, professor. Mas, gente, janta. Otávio de Mileto. Mas é para jantar, janta, ué. O pessoal tá falando aí nos comentários, deu pena, aí eu vim aqui. Mas já tá na hora também, né? Realmente. Poxa, tá legal. Não, desculpa, professor, que deu pena do pessoal aqui, tá bom? Desculpa mesmo, sério. Eu pensei até que eu tava na Serra da Capivara, olha os desenhos aí, ó. Quem quiser sair, sai. Professor, vamos fazer um viradão aí, professor. Bora lá. Eu vou só terminar aqui, aí eu libero vocês aqui, porque Não, faça isso não, faça um viradão. Não vou nada. Bora lá. Mas onde a gente pode... E aí, coxinha, para com isso, coxinha Jordan. Bora. Então aqui, o centro de distribuição avançada, o que a gente vai fazer aqui? Ele vai chegar mais próximo do polo ou do centro consumidor, né? Do centro consumidor aqui. Então eu tenho aqui a produção para cá, ó, certo? Então eu tenho uma agregação de valor bem aqui, ó, da questão da logística, centro de distribuição avançado. O centro de produção aqui, aí eu vou fazer a transformação final do produto para cá e vou disponibilizar com mais facilidade para o centro de consumo. E como é que eu vou fazer isso daqui? Através de uma rede de instalações, né? Um projeto de instalações que vai necessariamente precisar de estrutura. Ok? Aí que nós temos aqui alguma informação sobre isso. Rapaz, agora deu pena de vocês, ó. Mas vamos lá, eu vou continuar aqui para acabar logo essa bagaça. E aqui nós temos... Mas foi só por causa daquela palestra anterior. Só foi por isso mesmo. Mas a minha não vai ser assim não, vocês vão gostar. E se não gostar, vai dizer que vai gostar, porque eu que vou palestrar. Bom, bora lá. Então isso daqui, ó, é também gerenciado em cima da cadeia de distribuição aqui, ó. Certo? Então nós temos aqui os elos, né, que são esses camaradas aqui, ó. Fiquem ligados nisso daqui. E mesmo quem sair agora não vai ter problema sair, porque vai estar gravada essa aula, tá? Então, o que a gente está falando aqui, ó? Esses camaradas bem aqui, ó, nós podemos trabalhar aqui a questão de transporte, ó. Há uma eficiência aqui, uma distribuição, né? Porque essa minha pouca distribuição aqui de 2,
né, e aqui, não, 3, né, na verdade, ele está distribuindo para 3, ele vai, por meio dessa estrutura aqui, ó, alcançar uma massa muito grande aqui. Por quê? Porque os intermediários que estão, esses aqui que estão fazendo esse tipo de distribuição, esses intermediários vão facilitar o alcance do meu produto para o meu consumo final. Certo? Essas redes de instalações também chamadas aí no supply chain, né? No supply chain aí, vamos trabalhar isso daqui com muita propriedade nos canais de distribuição. Muito bem, meninos e meninas, sabendo aí que vocês estão querendo comer um frango assado, ou então um peixe frito, né, nós estamos aí finalizando essa apresentação. Antes aí de liberá-los, Professor, antes aqui de... Opa, você lembra que uma vez eu conversei com você na sala de aula sobre aquela questão do dropshipping? Eu até descobri direito o que que era. Era basicamente o que eu estava fazendo nos comentários aí durante a aula, bafando com os meninos. É você pega um produto e só meio que comercializa ele, você não tem acesso àquele produto. É tipo assim, é como se fosse o Mercado Livre da vida. Ele disponibiliza a plataforma, mas o fornecedor do produto é o próprio, como é que tá o nome? Dono, né? Do coisa. fabricante, né? É isso, tu vai ser É, só o intermediário daquilo. Por exemplo, eu é, anuncio para os meus contatos que o Otávio está vendendo ovo. É o Otávio que vai ser responsável pelo estoque e pela produção a fabricação do material. E aí, através de mim, ele só vai ter a venda, né? Só vou fazer esse uhum, intermediador desse processo beleza. aí. Na Pô, mas gestão de o canais de Otávio, ele tem distribuição, mesmo frango no quintal aí, Então tá é, desovando aí direto. então esse negócio aí é basicamente foi o que você explicou entendi. aí atrás. Aqui, esse agente aqui que eu coloquei, é esse chamado aí. No canal de distribuição, é esse mesmo princípio que você colocou. Quem é o agente? Ele é aquele que disponibiliza o produto, mas ele não tem a posse do produto, né? Diferente aí, por exemplo, de um estoque. O estoque, ele tem a posse do produto. No agente, ele não tem a posse do produto. Que tem estoque do Certo? produto é o Muito Moisés, que tem interessante. chip ainda aí. Chip para vender. Então, bora lá. É o seguinte, bora fazer uma prova na próxima, na A próxima galera aula. tudinho tá querendo sair, fazer prova. Não, tá bom então. Vamos fazer assim, ó. A próxima aula eu vou fazer eu vou fazer a aula do capítulo 2º do Novais, tá? Eu vou logo parar aqui essa gravação do Novais. E aí o que vai acontecer?